Hi guys, welcome to another English class. Oi pessoal, bem-vindos a outra aula de inglês. Hoje nós vamos aprender a dizer as horas em inglês. Telling the time. Bem, pessoal, aqui nós temos um relógio analógico, né? Que em português a gente chama de relógio de ponteiro, né? Às vezes. Que então, eu vou relembrar com vocês como é que a gente vê as horas para poder a gente partir para os estudos de como é que diz as horas em inglês, tá bom? Então, a primeira coisa que é importante saber, que o relógio tem dois ponteiros, né? Que em inglês a gente chama de hands, como se fossem mãos, né? E aí nós temos um ponteiro que indica as horas, né? E o outro ponteiro que indica os minutos. Esse ponteiro que indica a hora, em inglês a gente chama de hour hand. E o que indica os minutos, minute hand. Sabendo disso, então é importante saber que entre cada número desse, nós temos 5 tracinhos, né? Esses tracinhos indicam os minutos, todos esses. Tá? Então, no total, esses tracinhos aqui todos, a gente tem 60 tracinhos. E aí, então, esse aqui quer dizer que são 0 minutos, então é a hora em ponto. Então, aqui no caso agora são 2 horas e 0 minutos, ou seja, 2 horas em ponto. Então, em inglês a gente chama de 2 o'clock. Se fossem 3 horas, seria 3 o'clock. 4 horas, 4 o'clock, e assim por diante, tá? E cada vez que passar um tracinho desse, vai passar 1 minuto. Então, aqui, por exemplo, ó, passamos um tracinho. Então, são 2 e 1. 2 ou 1. Passamos outro tracinho. 2 ou 2. 2 e 2. Mais um, ó. 2 ou 3. 2 ou 4. 2 ou 5. Né? 2 e 5. Só para mostrar a vocês que cada um é 1 minuto. Né? E aqui na parte preta, aqui fora, tá mostrando para vocês os minutos de 5 em 5. Então, aqui eram 0 minutos, que era a hora em ponto, né? Então, aqui é a hora com mais 5 minutos, com mais 10 minutos, mais 15, 20 e assim por diante. Tá vendo? Até chegar lá no 55, 56, 57, 58, 59 e voltar lá para uma outra hora em ponto, né? Então, é importante saber isso. E nós vamos agora ver com mais detalhes como é que a gente indica as horas em geral, tá? A outra coisa importante de dizer é que, à medida que o ponteiro dos minutos vai se mexendo, o ponteiro das horas também se mexe, só que ele se mexe mais devagarzinho, mas ele vai mexendo, né, de forma que daqui a pouquinho ele chegue lá no 3, quando passar 3 horas. Então, olha só, estava aqui em 2, né, 2 o'clock. Percebam só como esse aqui também vai mexer, ó, se for mexendo, ó, 2, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Chega lá em 2:10, 2:10, ó, ele tá se mexendo, ó, em 2:15, tá vendo? Ele tava lá no 2 certinho, ele já tá aqui no meio, mais ou menos. No meio não, um pouquinho mais pra frente, né? Vamos chegar lá na metade, ó, em 2:30, 2:30. O ponteiro das horas também tá bem aqui no meio, ó, na metade, entre 2 e 3 horas, porque chegou na 2:30, né? 2 e metade dessa hora. Aí, ó, se a gente continuar seguindo, ó, o minute hand, né? O ponteiro dos minutos. Vejam como o ponteiro das horas também vai se mexendo. Ó, já tá quase lá no 3, tá vendo? Quase chegando no number 3. E aí, se a gente seguir, olha aqui, ó, já são 5 para as 3, né? 2:55. Então, o ponteiro grande, o ponteiro pequeno tá quase no 3, olha só. Se a gente olhar aqui, ele tá quase lá no 3. E se a gente continuar andando, ele vai chegar, ó. Chegou exatamente no number 3, número 3, então virou 3 o'clock, ok? Bem, pessoal, aqui nós... Now, this expression o'clock is used when there are no minutes. A gente vai usar a expressão o'clock quando não tem nenhum minuto, é a hora exata, né? A hora em ponto. Então, aqui, por exemplo, ó, it's 10 o'clock, são 10 horas. It's 5 o'clock, são 5 horas. It's 1 o'clock, 1 hora. Sometimes it's written as 9 o'clock. Então, às vezes, a gente pode escrever só o numeral, né? The number and the expression o'clock, né? O número e a expressão o'clock. Então, aqui, por exemplo, ó, it's 9 o'clock. And here, e aqui, it's 8 o'clock. And in this clock, nesse relógio aqui, ó, it's 3 o'clock. E nesse, it's 6 o'clock. Ok? Now, there are two common ways of telling the time. Tem duas maneiras comuns de a gente informar as horas. Então, primeiro, que é o que a gente faz normalmente em português, a gente diz a hora primeiro e depois os minutos. Então, por exemplo, ó, 6:25, eu vou dizer it's 6:25, ou seja, são 6:25, né? 25. Eu vou dizer que são 8:05, it's 8:05. Esse ou aqui
é o correspondente ao zero. Então, a gente vai usar isso toda vez que tiver do minuto 1 até o minuto 9, né? 9 e 11, it's 9, 11, né? São 9 e 11, 9, 11. It's 2:55, 2:55, né? 2:55. Então, essa é uma maneira, né? Colocando a hora e depois os minutos, que é o que a gente faz normalmente. Mas em inglês é comum a gente dizer primeiro os minutos e depois a hora. E aí, nesse caso, né, quando a gente tiver dos minutos 1 até o 30, a gente vai usar a expressão past, depois de informar os minutos. Quando tiver do minuto 31 até o minuto 59, a gente vai usar a expressão to, depois dos minutos. Por quê? Esse past, que é o que está aqui assim, ó, a gente vai usar do primeiro minuto, né, até o 21, até o 30, para dizer que passou essa quantidade de minutos daquela hora. E quando passar do 30, né, do 31 até o 59, a gente vai dizer quanto falta para chegar na próxima hora. Então, a gente vai usar esse to, que é para. Então, vamos ver uns exemplos. Ó, esse aqui é o mesmo horário, tá vendo? Eu coloquei aqui em cima. Então, aqui a gente tem 6:25, 6:25. E é a mesma coisa que dizer que, aqui, ó, it's 25 past 6, ou seja, passaram 25 minutos das 6. It's 5 past 8, são 5 minutos passados das 8. It's 11 past 9, são 11 minutos passados das 9. It's 5 to 3. Aqui, olha, já, no caso 5 para as 3, é quanto falta para chegar na próxima hora. Então, a gente vai colocar aqui, ó, it's 5 to 3. São 5 para as 3. É mais fácil dizer quanto falta para chegar na próxima hora do que o tantão que já passou, né? It's 20 to 5, é a mesma coisa, são 20 para as 5. Então, é quanto falta para chegar na próxima hora, né? Porque a quantidade é menor. Now, in English, when it's 15 minutes past the hour, we normally say a quarter past. Ou seja, quando se passaram 15 minutos da hora, a gente geralmente usa a expressão a quarter past, quer dizer que passaram 15 minutos. Então, se a gente pegar o relógio e dividi-lo em 4 partes, assim, ó, um quarto dessa parte, né, um pedacinho desses 4, vai dar exatamente nos 15 minutos aqui, né? Então, a gente vai dizer, por exemplo, se fosse 7:15, it's a quarter past 7. Esse A está entre parênteses porque a gente pode usar ou não. Eu posso dizer direto, it's quarter past 7, ou então it's a quarter past 7, tá? E se vocês forem escrever, tira o parênteses, tá? Põe só a letrinha A normal. Então, essa primeira parte, né, dividindo o relógio em 4 partes, então passaram uns 15 minutos, o primeiro quarto, né, da hora, a quarter. Now, when it is 30 minutes past the hour, we normally say half past. Ou seja, quando passaram 30 minutos da hora, então passaram dois pedacinhos, né? Ou seja, se a gente dividir o relógio aqui, ó, passaram 2 pedaços que correspondem à metade, né, desse relógio. Então, a gente vai dizer half, que significa metade. Então, por exemplo, aqui que são 3:30, eu diria it's half past 3. Ou seja, metade passados das 3 horas, metade depois das 3. A gente também pode dizer o normal, 3:30, que seria 3:30, né? 3:30, é a mesma coisa. And when it is 15 minutes before the hour, we normally say a quarter to. Então, quando faltam 15 minutos para outra hora, né? A gente geralmente diz, então, que é um quarto para chegar àquela hora. Então, aqui, por exemplo, 12:45, vamos supor. Eu vou dizer que são 15 para 1. Então, it's a quarter to 1. Então, é como a gente pegando o relógio aqui, né? Dividindo normalmente em 4 partes, já se passaram 3 quartos, né? E é mais fácil, então, dizer o quanto falta para chegar na próxima hora. Falta um quarto, né? Uma parte desse relógio para chegar na hora seguinte. Então, eu diria it's a quarter to 1, se fosse 15 para 1. Então, aqui tem uma ilustração para a gente perceber mais ou menos essa divisão, né? Então, essa primeira parte, né, até chegar na metade da hora, a gente usa a expressão past. E quando passa da metade, a gente usa a expressão to, que é para dizer quanto falta para a próxima hora, né? Então, aqui tem essas bolinhas marcando de 5 em 5 minutos. Então, eu diria, por exemplo, it's 5 past. Então, se fosse 1 hora, por exemplo, né, 1:05, eu diria it's 5 past 1. It's 10 past 1, né? Que seriam 1:10 e assim por diante, tá? Nós vamos ver com detalhes agora no reloginho. Então, se eu quisesse perguntar para vocês, what time is it? Que horas são? Nós temos aqui um relógio marcando 2 horas. Então, a gente pode dizer, it is
ou it's e informar as horas. E aí eu diria, nesse caso aqui, que são 2 horas, a gente já viu, né? Quando é a hora em ponto, assim, a gente usa a expressão o'clock. Então, nesse caso, eu diria que são 2 horas. It's 2 o'clock. Então, it is 2 o'clock ou it's 2 o'clock. E agora? What time is it? Agora nós temos que são 2 e 3, né? Se passaram 3 minutos. Então, do minuto 1 até o minuto 9, vai ter sempre esse zerinho aqui no meio, né? 2 e 3, 2 e 4. Então, esse zerinho a gente vai chamar de O, que é outra forma de dizer zero em inglês. Então, na hora de informar as horas, a gente vai dizer it's. No caso aqui, são 2 e 3, né? It's 2 ou 3. Corresponde a esse 2, 0 e 3, tá? Então, it's 2 ou 3 são 2 e 3. Ou poderia dizer it's 3 past 2, ou seja, passaram 3 minutos das 2 horas. What time is it now? It's 2:05, or it's 5 past 2. What time is it? It's 2:08, or it's 8 past 2. And now, what time is it? It's 2:10, or it's 10 past 2. What time is it? It's 2:13, or it's 13 past 2. What time is it? It's 2:15. It's a quarter past 2. Então, lembram aí que passaram-se 15 minutos? Olha, se a gente tivesse mais ou menos dividindo o relógio em 4 partes, passou um quarto, né? A gente vai dizer it's a quarter past 2. What time is it? It's 2:17, or it's 17 past 2. What time is it? It's 2:20. It's 20 past 2. What time is it? It's 2:21, or it's 21 past 2. What time is it? It's 2:25, or it's 25 past 2. What time is it? It's 2:30, or it's half past 2. Como a gente tinha visto antes, passou metade, metade a gente fala half. De agora em diante, até aqui é mais fácil dizer quanto passou da hora, né? Daqui por diante é mais fácil dizer quanto falta, né, para chegar na próxima hora. Então, se eu perguntar what time is it, a gente pode dizer o normal, né? It's 2:35, são 2:35, ou it's 25 to 3, ou seja, faltam 25 minutos para as 3. What time is it? It's 2:40, or it's 20 to 3, são 20 para as 3. What time is it? It's 2:45, or it's a quarter to 3. Mais uma vez, dividindo o relógio aqui em 4 partes, o que falta para chegar na próxima hora é um quarto do relógio, né? Corresponde a 15 minutos. Então, a gente está dizendo it's a quarter to 3, falta um quarto para as 3, ou seja, faltam 15 para as 3. What time is it? It's 2:50, 2:50, or it's 10 to 3. Então, 2:50 ou 10 para as 3. What time is it? It's 2:53. São 2:53, né? Or it's 7 to 3. Faltam 7 minutos para as 3 horas. What time is it? It's 2:55. Or it's 5 to 3. Então, são 2:55 ou 5 para as 3. What time is it? It's 2:59. Or it's 1 to 3. Falta 1 minuto para as 3. And now, what time is it? It's 3 o'clock. 3 horas, né? Em ponto. Now let's practice. If I ask you, what time is it? It's 4 o'clock. São 4 horas. And now, what time is it? Então, que horas são agora? A gente vai olhar, são 5:10, né? It's 5
10. Or, it's 10 past 5. What time is it? It's 10:30. Or, it's 10:30. What time is it? It's 7:55. Or, it's 5 to 8. What time is it? It's 9:15. Or, it's 9:15. Now, if you have this time, 12 o'clock. Então, nós tivemos nos referindo a esse horário, né, 12 horas. Então, nós temos 4 expressões diferentes em inglês. A gente pode falar, então, 12 o'clock, quer dizer 12 horas, ou midday, ou noon, que são sinônimos, querem dizer meio-dia, ou midnight, que é meia-noite. Então, são todas formas de expressar esse horário aqui, quando o ponteiro grande ou pequeno estão marcando lá no 12, né? E aí, eu coloquei essa ilustração aqui para a gente perceber que midnight, que é meia-noite, então de meia-noite até midday, até meio-dia, nós temos o período de AM, que é representado por AM, que corresponde à parte da manhã. De meio-dia até meia-noite, nós temos a representação de PM, que é a parte da tarde da noite. Ok? Now, how do you ask for the time? Como é que a gente pode perguntar as horas? A gente pode perguntar o normal que eu coloquei ao longo da apresentação toda, né? What time is it? Que horas são? Ou what's the time? Também quer dizer que horas são. Ou se nós quisermos ser um pouco mais educados, poderíamos perguntar Could you tell me the time, please? Você poderia me informar as horas, por favor? Então é uma forma que a gente usaria principalmente com alguém que a gente não conhece, né? Com alguém que tem que ter mais respeito. And to give the time, para informar as horas, a gente vai usar, então, it is or it's e o horário que a gente quiser dizer, né? Como nós fizemos também ao longo da apresentação aí. Então, aqui, por exemplo, it's 5:30, it's 10 to 12. Now, we use this form when we are telling the time right now. A gente usa esse it's ou it is quando está informando o horário que é agora. Então, por exemplo, aqui, né? What time is it? It's 4:30. São 4:30. What time is it? Or what's the time? It's 20 to 5. São 20 para as 5. Mas se nós estivermos informando um horário específico, que alguma coisa acontece, algum evento, alguma coisa nesse sentido, a gente vai usar a expressão at para informar as horas. Então, por exemplo, the class starts at 9 o'clock. Então, a aula começa às 9 horas. The flight leaves at 10 to 3. Thanks for watching. Bye bye.